Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso projeto de levar conteúdo relacionado à gestão pública aqui para nossa turma, para nossa audiência. Lembrando, segue a gente aí nas redes sociais, lá no Instagram da ETR Software, estamos no TikTok, estamos no LinkedIn, estamos no YouTube, aqui onde vocês estão vendo esse vídeo. Aproveita e dá um joinha aí para fortalecer aqui a turma, né? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos discutir o planejamento, o ciclo orçamentário da gestão pública. Nós discutimos o que é a gestão pública, os conceitos elementares dela, os princípios que regem essa gestão pública ou agora nós vamos discutir o ciclo orçamentário, o planejamento. Por quê? Porque nós acabamos de ver nos vídeos anteriores que a gestão pública ela tem uma estrutura jurídica que estabelece o que ela deve fazer, ela tem princípios que norteiam as suas ações, então ela não pode fazer nada da cabeça dela. Ela precisa passar por um processo de planejamento, certo? O processo de planejamento, ele é responsável por garantir que a gestão pública ela saiba o que ela vai fazer, quais as metas que ela vai buscar, quais os objetivos que ela quer alcançar e as ações, né, e os problemas que vão ser resolvidos. Então ela precisa passar por um processo de planejamento. E a própria legislação define esse planejamento. A própria Constituição Federal já traz ali na sua estrutura, né, ligada ali ao Estado, às políticas públicas, a necessidade de um planejamento. Então nós temos, dentro da estrutura de legislação, 3 peças de planejamento. A primeira peça é o Plano Plurianual, o PPA, é o Plano Plurianual, que é o planejamento de longo prazo da administração pública. A segunda peça de planejamento é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É um segundo instrumento que a administração pública utiliza para realizar o seu planejamento. E a terceira peça é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então o PPA, LDO e LOA compõem a grande estrutura de planejamento da administração pública. Então, o Estado, o governo, a gestão pública e essa gestão implementa as políticas públicas que vão mudar a realidade local. Isso é possível, essa implementação de políticas públicas é possível porque nós temos ali por trás uma estrutura de planejamento que regula a atuação do Estado, né? Onde envolve metas, envolve diretrizes, onde envolve recursos, o planejamento de recursos, o que eu vou arrecadar e o que eu vou gastar. Mas essa grande estrutura é dividida em 3 peças. O PPA, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. E nós vamos conversar um pouco sobre cada peça de planejamento dessa. A primeira peça, como nós vimos, é o Plano Plurianual, é o PPA. O PPA, ele é o planejamento estratégico da administração pública de longo prazo, né? E tem por finalidade estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, é o que a gente chama aqui de DOM. Quando a gente fala de PPA, nós estamos falando de DOM. O que é o DOM? São as diretrizes, os objetivos e as metas da administração, da gestão pública para aquele período. Então, vamos imaginar que eu me elegi prefeito, sou um prefeito de uma cidade, e eu vou criar o meu planejamento estratégico, de longo prazo. E ali eu vou estabelecer dentro desse planejamento o DOM, que é as diretrizes, ou seja, as diretrizes que vão regular o meu planejamento, os objetivos que eu quero alcançar com esse planejamento e as metas que estão ligadas a cada objetivo desse. Então o PPA é esse planejamento estratégico de longo prazo realizado pela administração pública que tem por finalidade, né, definir as diretrizes, os objetivos e as metas. Muito bem. Dito isto, o PPA, ele, é importante a gente entender isso, ele é organizado em torno de programas, certo? Os programas é a unidade agregadora, né, que organiza todas as ações para
para se chegar a um objetivo, né, para se bater lá um objetivo, para se bater uma meta. Então ele estabelece as políticas públicas, o PPA, através dos programas, estabelece as políticas públicas para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e uma estrutura que atenda ali o bem-estar. Então esses programas que estão dentro do PPA, como a gente pode ver aqui, ele tem nosso objetivo, ele tem os objetivos e ele tem desses objetivos, ligados a esses objetivos, as metas. Então esse é o meu planejamento de longo prazo. Eu vou organizar ele em programas, onde eu vou definir os objetivos e dentro desses objetivos eu vou ter as metas. O PPA, cada objetivo dele terá que ter como responsável um órgão. Então eu estabelecer um objetivo, esse objetivo ele tem que estar vinculado a um órgão da administração. Cada objetivo ele também tem que ter uma meta. Certo? Nós vamos já exemplificar isso. Então, cada objetivo que eu estabeleci no meu planejamento, ele tem que estar vinculado a um órgão responsável que vai executar aquela ação, e cada objetivo ele tem que ter uma meta. Então, eu vou executar essa ação para que eu possa chegar à meta estabelecida. Nenhum investimento que a administração pública vai fazer que ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem a lei que autorize a sua inclusão. Então eu vou fazer, por exemplo, a construção de uma estrada que vai durar 3 anos, então, ou seja, ultrapassou o exercício financeiro, isso tem que estar previsto no PPA. Então no meu planejamento estratégico de longo prazo, eu já tenho que ter a previsão de que eu vou construir uma estrada com um objetivo tal, com a meta tal, certo? Então, passou de um exercício financeiro, obrigatoriamente tem que estar no PPA. Certo? O PPA ele não tem ali uma função de redução de desigualdade interregional, essa é uma função da LOA, certo? A função grande central do PPA é esse planejamento estratégico de longo prazo, definindo ali os objetivos, as metas e as diretrizes, certo? E aí ele vai fazer e nós vamos ter a integração entre o que está planejado e o que vai ser executado. Então, o plano anual, o PPA ele tem um objetivo, como nós vimos. Por exemplo, aqui no objetivo nós temos melhorar a rede municipal de saúde. É o objetivo. Eu fui prefeito eleito, quero melhorar a rede de saúde do município. É o meu objetivo. Para isso, eu vou estabelecer uma meta. Qual vai ser a meta? Construir 10 postos de saúde. Então, o meu objetivo é melhorar a rede de saúde do município. A minha meta para garantir esse objetivo é construir 10 postos de saúde. E o responsável vai ser a Secretaria de Saúde. Então observa, no meu planejamento estratégico, eu estou definindo um objetivo, eu estou definindo uma meta e eu estou dizendo quem que vai executar isso. Não, eu quero melhorar a rede de saúde do município. Para isso eu vou construir 10 postos. E o responsável por isso vai ser a Secretaria Municipal de Saúde. Certo? Então, essa é a lógica do PPA. É a construção de um planejamento de longo prazo em que eu tenho objetivos claros, metas bem definidas e responsáveis, para que a gente possa cobrar e acompanhar a execução dessas ações para que se estabeleça aqui, no caso do exemplo, a melhoria da rede de saúde do município. Certo? O PPA ele é dividido em programas, né? Então nós temos os programas temáticos, que retrata ali a agenda do governo, organizada pelas políticas públicas e orientação governamental. Então, os programas temáticos, ele está ligado, muitas vezes, àquilo que o governo entende como estratégico para o seu governo, né, para a implementação das políticas públicas, que ele entende estratégico para resolver os objetivos e as metas que ele quer conquistar. E nós temos os programas de gestão e manutenção, que classificam as ações destinadas a apoio e manutenção da estrutura governamental. Então, eu tenho o eixo temático, que é a implementação de políticas públicas na veia ali mesmo, na sociedade, uma construção de escolas, construção de postos de saúde, melhorias de infraestrutura, melhoria da educação. Então, é aquilo que o gestor entende como estratégico para aquela sociedade. E os programas de manutenção, que é a manutenção da estrutura do município, né, da estrutura do governo, do Estado. Beleza? Então, ele tem essa divisão entre eixos temáticos e eixos temáticos e de manutenção. O PPA é dividido em 3 dimensões, né? Nós temos a dimensão estratégica, que é a orientação estratégica do PPA para resolver macros desafios. Então nós temos ali macros desafios que são mapeados e ali a gente estabelece as estratégias para esses desafios que são mapeados dentro do estado, da localidade que nós estamos desenvolvendo esse PPA. Nós temos a dimensão tática, que define os caminhos dos objetos e das transformações definidas
definidas na dimensão estratégica. Então, por exemplo, nós resolvemos estrategicamente que temos que melhorar a saúde. Pronto, isso aqui é um objetivo, nós temos que melhorar a saúde, é um problema encontrado, então nós vamos melhorar a saúde. Então, estrategicamente está bem definido. Para isso, nós vamos estudar os instrumentos táticos, nós vamos construir postos de saúde, nós vamos fazer programas de prevenção. Então, aí a implementação prática, tática das ações, né? As táticas que nós vamos desenvolver. E por fim, a operacional, que é o desempenho da ação propriamente dita. Então, efetivamente, eu alocar algo para a construção de uma escola, eu alocar algo para a construção de um hospital, e assim sucessivamente. Então, o importante é a gente entender que na estrutura de planejamento, nós temos a dimensão estratégica, mapeamento de objetivos e metas. Nós temos a dimensão tática, que é basicamente a definição das ações que serão executadas, e a dimensão operacional, que é efetivamente ali a organização das ações nos programas. Como exemplo, nós temos aqui, vamos imaginar que eu tenho um programa que é de energia elétrica, é o programa que vai organizar essas ações. A diretriz desse programa, ele consiste em políticas para a melhoria da rede elétrica do município. Então, observa que eu identifiquei na minha dimensão estratégica que eu precisava melhorar a minha estrutura de energia do município. Para isso, eu criei o programa no PPA, estabeleci essa diretriz. E estabeleci o objetivo, levar energia elétrica para todas as regiões do município. Então, esse é o meu objetivo, para me melhorar a rede, na minha definição estratégica. O meu objetivo é levar rede elétrica para todo o meu município, certo? O público-alvo vai ser a sociedade em geral, e a minha meta é a taxa de universalização de energia elétrica. Ou seja, hoje no meu município, 10% do meu município é coberto por energia elétrica. Eu vou elevar isso para 100%. Isso vai ser a minha meta. Então, meu objetivo, minha meta e minha diretriz define aqui a ação que eu vou fazer a longo prazo no PPA. Então, a grande mensagem que a gente traz aqui do PPA é que ele é esse planejamento estratégico que vai mapear os problemas daquela região e vai construir esse grande planejamento da administração pública. O que a administração pública vai fazer nesse período? O PPA ele tem um período, como nós podemos ver aqui, de 4 anos, ele tem 4 anos, ele é elaborado no primeiro ano de governo, né, execução, o primeiro ano de governo, o gestor, ele executa o PPA aprovado na gestão anterior e ele começa a elaborar o PPA para os próximos 4 anos, e durante os próximos 3 anos ele executa o seu próprio PPA, certo? Então, o PPA ele tem uma validade, ele é uma lei que tem uma validade de 4 anos. De 4 anos ele precisa ser reformulado, certo? Então, está aí a elaboração. O PPA, ele é de caminhamento, ele é de competência do Poder Executivo. O Poder Executivo, ele encaminha o PPA, certo? O prazo de encaminhamento do Executivo é até agosto, até o dia 31 de agosto do referente ano. Então, a cada 4 anos, quando bate lá o 31 de agosto, eu tenho que encaminhar para o Legislativo essa lei com todo o meu planejamento estratégico montado para os próximos 4 anos. O Poder Legislativo, ele analisa, propõe alterações ou não e devolve para a sanção do Poder Executivo, e o Legislativo ele tem até o dia 22 de dezembro para a devolução do PPA. Então chega lá até o dia 31 de agosto por Executivo, ele tem esses meses para analisar e devolve até o dia 22 de dezembro para a sanção do Poder Executivo. Então a primeira peça de planejamento que nós temos aí é o PPA, é o Plano Plurianual. É o planejamento estratégico que vai definir o que o governo vai fazer, o que o Estado vai fazer nos próximos 4 anos. O segundo instrumento é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a LDO, certo? A LDO é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que estabelece as metas e prioridades da administração pública a serem observadas na LOA. Então, isso aqui é importante a gente entender. A LDO, ela define as metas e prioridades. Então, observa que o PPA, ele definiu o DOM, né? A gente falou o DOM, diretrizes, ele definiu os DOM, as diretrizes, os objetivos e as metas, para um período de 4 anos. Por isso que ele é um planejamento estratégico de longo prazo. Só que anualmente eu preciso, nesse grande planejamento, definir o que eu vou utilizar em cada ano.
Olha, se eu tenho um planejamento de 4 anos, estratégico, com uma porrada de objetivo, com uma porrada de ações, com uma porrada de programas, eu tenho que fazer, eu não vou conseguir fazer tudo em um ano. Então eu tenho que fazer um filtro para cada ano. E esse filtro é feito por esta peça de planejamento que é a LDO. Então a LDO, ela é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que estabelece metas e prioridades para aquele exercício das ações do planejamento estratégico que foi realizado no PPA. Essa é a grande função dela. Dentre o dom do PPA, das diretrizes, dos objetivos e das metas, a gente faz um filtro e estabelece para o exercício as metas e prioridades que serão executadas. Então a grande função da LDO é fazer esse filtro dentro do que o governo ali achar interessante para a constituição naquele período na sua sociedade, certo? Então a LDO, ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que nós vamos já falar sobre ela, e ela vai trazer outros textos, ela vai dispor sobre legislação tributária, ela vai estabelecer as políticas de aplicação de agências financeiras e de fomento, ela vai trazer o anexo fiscal, que nós vamos já falar também, então ela vai trazer uma série de outras informações que estabelece uma legislação para a gestão pública daquele período, daquele ano, daquele exercício financeiro, certo? Mas o grande entendimento que nós temos que tirar é que a gestão pública, ela faz um planejamento estratégico de longo prazo, 4 anos, que nós chamamos de PPA, e como é de longo prazo, a cada ano a gente faz um filtro desse planejamento e estabelece qual vai ser a nossa prioridade para aquele exercício. E esse filtro é chamado de Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO. Para a gente entender bem, ó, eu tenho o PPA estabelece o filtro. O PPA estabelece o planejamento de longo prazo e vem um filtro, que é a LDO. E esse filtro, ele orienta com as metas e prioridades a construção da Lei Orçamentária Anual, que a lua que nós vamos já ver é o que de fato vai executar a política pública. Certo? Então observa que não é à toa, e é bonito a gente ver isso na gestão pública, né? Que há uma conexão estrutural entre as suas ações, né? E tudo isso parte do planejamento. A LDO, ela é de competência também do Poder Executivo. O Poder Executivo prepara, encaminha para o Poder Legislativo. O prazo de encaminhamento dela é anual. A cada ano ela tem que mandar a LDO. E isso o prazo é até o dia 15 de abril de todo exercício. O Poder Legislativo avalia, aprova e manda e devolve para o Poder Executivo sancionar até o dia 17 de julho. Então chega em abril, dia 15 de abril, para o Poder Legislativo, e ele tem até o dia 17 de julho para devolver para a sanção do Poder Executivo. Certo? Então aí nós temos a LDO. É importante a gente identificar que a LDO ela é esse grande filtro, né? E ela orienta a construção dessa terceira etapa, né? Desse terceiro instrumento de planejamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A LOA, como o próprio nome já fala, né? Ela é uma lei, assim como a LDO é uma lei, assim como o PPA também é uma lei. É um instrumento que busca concretizar os objetivos e metas estabelecidos no PPA, bem como cumprir as metas e prioridades da LDO. Então a LOA, ela é a personificação daqueles objetivos que foram previstos no PPA, daquelas metas que foram previstas no PPA, das prioridades que foram definidas na LDO. Ela é a personificação, ela é o dinheiro vivo que nós vamos ter para aplicar nas ações para se conseguir aqueles objetivos que estão estabelecidos no planejamento de longo prazo. Então ela é um instrumento que busca concretizar isso. E a LOA, basicamente, ela é uma lei que vai estimar as receitas que o Estado vai arrecadar, para que com essas receitas arrecadadas ele possa executar a despesa que está fixada. Então, na Lei Orçamentária Anual, ela estima a receita e ela fixa despesa. Fixa despesa para que o Estado execute essas despesas e possa ali constituir e implementar as políticas públicas, certo? A LOA, o orçamento, ela é dividido em 3 grupos. O orçamento fiscal, que é referente à estrutura da União e seus fundos e órgãos da administração direta e indireta. Portanto, é tudo aquilo que o município gasta. Vou pegar aqui o exemplo municipal. Tudo aquilo, toda a estrutura do município que ele vai gastar, em geral, é o orçamento fiscal. O orçamento de investimento, que é o orçamento das empresas públicas.
dificilmente nós vamos ter um município com orçamento de investimento. As empresas públicas estão geralmente nos estados ou na União Federal, mas de repente, se um município constitui uma empresa pública, ele vai ter aí um orçamento de investimento. E o orçamento da Seguridade Social, que abrange todas as entidades e órgãos que estão vinculados à administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, que abrange a Seguridade Social. E dentro da Seguridade Social nós está incluso, por exemplo, a saúde. As despesas de saúde são despesas vinculadas ao orçamento, por exemplo, da Seguridade Social. Então eu tenho o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. A LOA, ela é uma lei de competência também do Poder Executivo. Ela é encaminhada para o Poder Legislativo, né, até o dia também 31 de agosto, ou seja, 4 meses antes do encerramento do exercício. O Poder Legislativo avalia e aprova a lei orçamentária anual, devolve para o Poder Executivo até o dia 22 de dezembro, para que o Poder Executivo sancione e passe a executar essa LOA no exercício seguinte. Então a lei orçamentária anual, como eu falei para vocês, ela é a personificação das metas que estão definidas e objetivos que estão definidos no PPA e das prioridades que estão definidas na LDO, né, porque ela vai personificar, ela vai estimar as receitas que o Estado vai arrecadar e as despesas que ele vai executar para que se possa chegar aos objetivos constituídos no planejamento de longo prazo. Portanto, pessoal, nesse terceiro vídeo, fica claro evidenciar que a atuação da gestão pública, ela não acontece aleatoriamente, ela não acontece do nada. Sempre existe o porquê e como fazer, que está definido inclusive em legislação, como a gente verifica aqui nessa estrutura de planejamento. Todas as ações da gestão pública, ela está pautada dentro dessa estrutura de planejamento. O planejamento a longo prazo, previsto no PPA, a LDO, que é esse grande filtro, e a LOA, que é de fato a personificação da implementação das políticas públicas. E aqui a gente encerra esse vídeo de ciclo de planejamento da administração pública. E aqui a gente pede, segue aí a gente nas redes sociais, no Instagram, @DTRSoftware, estamos presentes lá no TikTok, no LinkedIn e aqui no YouTube com esse projeto de potencializar a gestão pública através do conhecimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.